Então eu vou explicar como nós fizemos a implementação da primeira parte do trabalho, que seria a implementação da camada física. Nós utilizamos a linguagem Shell Script para a implementação, e dividimos a nossa implementação em dois códigos, que seria o código do cliente e o código do servidor, para uma conexão TCP. Então, primeiramente, no código do cliente, nós definimos algumas variáveis como a porta que vai ser escutada, as variáveis do log e o servidor IP utilizado. Isso aqui nós apenas fizemos uma trap para que sempre que a gente fizer o Ctrl+C no terminal, vai escrever no log que está finalizando o cliente. Aqui é uma função para escrever no log, e essas duas funções aqui que nós criamos são as funções para converter do TXT para o binário. Essa função nós pegamos de um link externo. Essa função aqui nós fizemos ela para unir um código binário, porque normalmente os códigos em binário eles são salvos nas variáveis em Shell Script como vetores. Então, quando nós imprimimos eles são impressos de forma separada. Então, essa função apenas junta o binário para que a impressão seja mais correta. Essa função aqui é a função que cria o quadro completo. Então, primeiramente, nós recebemos a mensagem que está no arquivo TXT, passado por parâmetro. Iniciamos a criação do quadro. Primeiramente, criamos o preâmbulo de 7 bytes, que são números alternados entre 0 e 1. Após isso, nós iniciamos o quadro com o valor de 1 byte, e no final, os bits 1 e 1 significa que o endereço seguinte será o endereço de destino. Esse é o fim o cabeçalho da camada física. Então, após isso, nós definimos o endereço MAC de origem de 12 bytes. Nós utilizamos essa função aqui para pegar o MAC de origem e salvamos ele numa variável. Após isso, nós pegamos esse endereço e convertemos do ASCII para o binário. E utilizamos a função para unir esse binário, pois esse binário foi salvo como um vetor na variável. Após isso, nós pegamos o MAC de destino. Se o IP do servidor foi o localhost, como é o caso aqui nesse teste, então o MAC de origem será o MAC de destino. Se não, se for outro IP, então nós vamos pegar o MAC de destino utilizando essa função aqui. Após isso, nós enviamos o MAC de destino para converter do ASCII para o binário, e também utilizamos a função para unir esse binário para ser impresso corretamente. Após isso, nós determinamos o tipo, em 2 bytes, e após isso nós pegamos os dados em binário que realmente serão enviados do arquivo TXT passado por parâmetro. Através dessa variável, essa variável foi passada por parâmetro, aqui em cima, e salvamos ela em uma variável aqui. A partir dessa variável, nós convertemos esses dados para o binário, e também, da mesma forma, unimos esses dados em binário. E no final, nós colocamos no quadro o CRC, que é a detecção de erros, que possui 4 bytes. Então, após isso, todas essas variáveis criadas vão ser adicionadas no quadro, uma seguida da outra. Todas essas variáveis vão ser salvas nessa variável quadro, e é assim que é a função para criar o quadro. Essa função aqui, que nós criamos, é só para remover o antigo arquivo do log, para não ficar logs antigos junto com logs novos. Então, nós começamos a criação do log do cliente. Então, nós escrevemos criando quadro. Aqui nós vamos pegar o arquivo passado por parâmetro no terminal e vamos colocar nessa variável clientFile. Vamos pegar esse arquivo e vamos colocar numa variável mensagem. E essa variável que vai ser enviada para a função de criar o quadro. E assim que o quadro é criado, esse quadro é pego e é salvo nessa variável quadro. Após isso, nós só colocamos essa variável na variável clientFile, que é a variável principal que vai conter o quadro. Então, vamos escrever no log tentando enviar o quadro. Vamos fazer uma tentativa de envio. Essa tentativa será feita utilizando números aleatórios. Nós fizemos da seguinte forma: se um número for par, vai dar erro para enviar e vai tentar enviar novamente. Então, enquanto o número for par, ele não vai conseguir enviar. A partir do momento que esse número aleatório for ímpar, ele vai conseguir enviar. Vai escrever no log, enviando o quadro na porta tal. E a partir do momento que for executar essa função aqui, essa é a principal função de conexão de TCP entre o cliente e o servidor, que é o método netcat, para fazer a conexão cliente-servidor.
E após isso vai escrevendo o log do cliente, quadro enviado com sucesso e finalizando o cliente. Então esse foi o código do cliente. Agora nós vamos olhar o código do servidor. Da mesma forma, nós definimos algumas variáveis, variável de log, de saída. Também fizemos o trap, que é para finalizar com Ctrl+C, escrever no log, que está finalizando. A função para escrever no log. Da mesma forma também nós fizemos a função de converter do binário para ASCII. Esse código também foi retirado desse link aqui. Também fizemos a função para unir os valores em binário, para ser impresso de uma forma melhor. E também fizemos a função para remover sempre o antigo log, para não ter logs misturados. Então nós escrevemos no log do servidor, servidor iniciado. Enquanto o servidor estiver rodando, ele vai aguardar uma conexão na porta que ele está ouvindo. E esse é o método netcat de conexão TCP entre cliente e servidor do servidor. A partir do momento que o cliente fizer uma requisição para o servidor, ele vai imprimir no log quadro recebido, obtendo mensagem recebida. Então aqui ele vai pegar a mensagem recebida, que é essa variável, server file, e vai salvar na variável quadro. A partir disso, ele vai pegar esse quadro completo, e vai pegar os dados só a partir da posição 272, salvar em uma variável, e após isso ele vai pegar esse valor e diminuir 32 posições para realmente pegar a mensagem que foi enviada sem as outras variáveis do quadro. Essa mensagem então vai ser convertida do binário para o ASCII, para ser escrita no servidor, e nós vamos escrever no log mensagem recebida no quadro e a mensagem que foi recebida. Aqui nós demos um sleep de 5 segundos. Então esse é o código do servidor. Então agora nós vamos compilar os dois códigos para ver se está funcionando direitinho. Então nós usamos dois terminais, o IP será o localhost mesmo. Então aqui nós vamos rodar o servidor. Enquanto o servidor estiver esperando uma requisição do cliente, ele vai ficar rodando. A partir do momento que o cliente fizer uma requisição, todas aquelas escritas serão feitas no log do cliente e no log do servidor. E após isso, o cliente vai terminar essa requisição. Então aqui, nós vamos fazer uma requisição do cliente, enviando o arquivo teste.txt, que contém a mensagem Olá, uma mensagem simples. Nós fizemos um timeout de 3 segundos, a partir de 3 segundos vai fechar. E agora nós vamos ver como está o log do cliente e o log do servidor. Então, o log do cliente e o log do servidor. Então, aqui no log do cliente, o que foi feito? Nós estamos removendo o arquivo antigo de log, criando o quadro, tentando enviar o quadro. Como vocês podem ver aqui, ele conseguiu enviar o quadro de primeira. Então, de primeira, a variável aleatória foi ímpar. Enviando o quadro, e conseguiu enviar o quadro enviado com sucesso, finalizando o cliente. Aqui no log do servidor, removendo o arquivo antigo de log, servidor iniciado, aguardando a conexão na porta. Enquanto o cliente não fez essa requisição, ele vai ficar aguardando. A partir do momento que o cliente fez essa conexão, o quadro foi recebido, vai obter a mensagem recebida e vai imprimir a mensagem recebida aqui. Só para mostrar esse teste, aqui está o Olá, e o arquivo txt possui o Olá. E após isso, no final, ele vai voltar a aguardar alguma conexão. Podemos até fazer novamente a conexão do cliente para ver se vai funcionar de novo. Então vamos enviar de novo. Aqui. Vamos recarregar. E aqui, ó, aqui ele já recebeu de novo, o quadro recebido, obteve a mensagem recebida e já recebeu de novo a mensagem. Então é isso. Como foi mostrado tudo, os códigos de cliente e servidor funcionando da maneira correta.